Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um tutorial do Microsoft Teams. Hoje eu vim mostrar para vocês mais um aplicativo que serve como forma da gente explorar, né, o que a gente tem dentro da plataforma do Teams. E esse aplicativo ele serve como uma alternativa ao Forms. O Forms, o Microsoft Forms, é extremamente versátil e eu realmente recomendo que vocês utilizem. Mas no momento em que você queira utilizar algo novo, algo diferente, eu vou mostrar para vocês aqui como utilizar um aplicativo muito legal e que tem resultados apresentados de uma maneira muito completa, né? Talvez até mais do que o Google Forms e o Microsoft Forms. O nome desse aplicativo, certo? Aqui na aba de aplicativos, é o Test Portal. Escrevendo test, você vai encontrar ele logo aqui, ó, Test Portal. Você vai abrir. E aqui, só uma pequena dica. Você tem que fazer uma conta, tá? Então você usa o seu e-mail da Microsoft mesmo, do que a gente usa aqui no Senac. Tem que fazer o preenchimento dos dados e tal. Vai ser um minutinho só para vocês fazerem, então façam e eu garanto que vai valer a pena, tá? Vamos lá. Quando a gente abre aqui o Test Portal, eu vou para a página inicial. Aqui a gente vai criar, certo? Tests. Como vocês sabem, aqui no Senac a gente não trabalha mais com provas, não trabalha mais com tests, mas isso não significa que você não pode criar um Forms para praticar um conteúdo específico com seus alunos. Então você pode fazer uma atividade. O nome da atividade vai acabar sendo teste, mas você pode colocar um nome diferente. Uma atividade para praticar um conteúdo, por exemplo. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o meu test, né? Eu cliquei em New Test e agora eu vou colocar aqui o nome. Eu vou botar aqui Activity Unit 1. E eu vou clicar aqui em categoria. Eu posso criar uma categoria, então vou colocar aqui categoria Grammar and Vocabulary, só um exemplo. E essa vai ser a categoria e eu posso fazer uma descrição. Um exemplo. Criar o teste. Vamos lá. Vocês veem que vocês vão ver que é uma ferramenta bem completa. Aqui vocês vão ver o Configuration Summary. O que é isso? Ele mostra aqui quais são as configurações do teste que você ainda precisa fazer para poder ativar o teste. Então, se você não tiver feito tudo, você não vai conseguir ativar. O que está faltando aqui? Add questions to the test. Então, falta eu colocar perguntas. Como é que eu faço? Minha recomendação para vocês é vocês seguirem exatamente essa lista, porque a lista que chega do início até o fim é a lista que você precisa completar para poder criar o seu teste, a sua atividade. Então vamos para Questions Manager. Eu não tenho nenhuma ainda. Vamos criar uma. Eu vou criar uma só, tá, para mostrar para vocês. Aqui, gente, é a pergunta. Qual é a sua pergunta? A sua pergunta pode tanto ser um parágrafo, você pode mexer na fonte, na cor, adicionar fórmula, você pode adicionar imagens, você pode adicionar links e até vídeos na pergunta, se você quiser. Eu vou adicionar uma pergunta simples, só para dar de exemplo. E aqui, por exemplo, para deixar o meu teste mais legal, minha atividade mais legal, eu posso adicionar uma foto de uma pessoa fazendo a ação. No caso aqui, cook, eu posso adicionar uma pessoa cozinhando. Tipo de pergunta. Eu posso criar categorias de pergunta. Nesse caso aqui, minha categoria vai ser Verbs in the Past. Pronto. Qual é o tipo de resposta? Eu tenho uma escolha, múltipla escolha, descritiva, true or false, né, que é verdadeiro e falso, uma resposta curta de texto ou uma survey. Eu vou colocar aqui single choice. Então eu tenho que escolher, eu tenho que colocar as minhas opções, né? Então eu vou colocar aqui cooked, eu posso colocar aqui cooks e eu posso colocar aqui cooking. Só dar um exemplo. E vocês veem que, assim como na pergunta, na resposta eu também posso colocar muita mídia e fazer muitas edições. Então eu posso colocar em itálico, eu posso colocar em negrito, eu posso também adicionar imagens, caso eu queira que a resposta para a minha pergunta seja imagem. Então aqui, se eu fosse para uma turma mais de iniciante, eu coloco aqui verb cook e eu coloco 3 imagens. Uma pessoa correndo, uma cozinhando e uma dirigindo. Qual é a resposta certa? Então aqui vai a criatividade de vocês. Eu adicionei 3, mas eu posso adicionar mais, tá? E importante, qual é a resposta certa, tá? Depois, eu vou colocar aqui Score Settings.
quantos pontos o aluno tem por essa pergunta. Então, points for correct answer. Eu posso colocar um ponto. Ou, se eu não quiser colocar ponto nenhum, eu posso também deixar 0, tá? Outra coisa, mostrar aqui o quanto o aluno pode receber por essa questão. No caso, se eu fosse colocar ponto, isso aqui seria útil, mas como eu vou colocar 0 pontos, não precisa. Forçar quem está respondendo a responder essa pergunta, sim, porque senão o aluno pode terminar o teste com uma pergunta em branco. E esse aqui é acabar com o teste se o aluno responder isso aqui incorretamente. Eu não recomendo, obviamente, porque se o aluno responder a pergunta 2 de 10 errada, ele vai perder o teste todo? Não. Então aqui eu vou clicar em Save ou Save and Add Next. Aqui no caso é, terminei de configurar a pergunta 1, salvo e vou para a pergunta 2. Ou só salvo. Agora eu tenho uma pergunta. Quando eu tiver o número de perguntas que eu quero, né, eu vou em Task Sets. Aqui é o quê? Você tem que escolher uma das opções. Perguntas fixas e a ordem das respostas, como foi definido no Question Manager, ou Random Questions and Answers Order. Então, Random Questions and Answers Order é tipo assim, eu faço 10 perguntas, ele pode misturar a ordem das perguntas e misturar a ordem das opções. A resposta vai continuar sendo certa, né? A certa, cooked, no caso daquela. Mas ele pode misturar a ordem. Eu gosto disso. Que aí cada aluno vê de um jeito. Task Access. E aí? Eu quero que seja no Microsoft Teams, porque eu quero que os meus alunos façam login no Teams. Então, Microsoft Teams, respostas, uma resposta por pessoa. Então, aqui eu deixo em 1. Se eu aumentar aqui, significa que o aluno ele pode responder 2, 3 vezes. Eu quero uma resposta por aluno. Aqui. Honest Respondent Technology. O que é isso? Isso é interessante, caso você queira utilizar, que é, se o aluno mudar de aba, mudar de página e tal, o teste, né, a atividade, pode mandar para ele um aviso, ó, não mude de aba, não mude de página, fique aqui. Ou pode até bloquear o teste para ele. Eu não gosto. Mas fica aí a cargo de cada professor. Eu não gosto de utilizar porque eu não me importo que os meus alunos mudem de aba, não é um problema para mim, tá? E eu salvo. Próximo, Test Start Page. A página inicial do teste. Você tem que colocar instruções para os seus alunos. Sei lá, instruções sobre como fazer o teste, talvez em quanto tempo. E aqui, o que é que você pede? Eu peço que os meus alunos coloquem o primeiro nome e o último nome, no caso aqui o sobrenome, mas eu também posso colocar mais coisas. Eu posso pedir e-mail, eu posso pedir gênero, eu posso pedir número de identidade, eu posso pedir apelido, eu posso pedir de onde eles são. Então aqui eu posso fazer, posso pedir endereço, número de telefone, enfim, eu posso pedir várias coisas. No caso aqui eu só preciso do nome e do sobrenome mesmo do aluno. E eu salvo. Próximo é Grading and Summary. O que é isso aqui? Essa é a mensagem que o aluno vai ver no momento em que ele terminar o teste. E quando você fizer aqui o grading, né, que é o score do aluno, tem uma coisa aqui que o nome é Pass Mark, que significa o aluno precisa ter respondido uma certa quantidade de perguntas corretamente para passar. Como não é o caso da gente, eu deixo desabilitado, até porque eu não preciso saber se o aluno passou ou não, até porque isso não é minha avaliação, é só uma atividade para ele praticar. Information for Respondents. No caso aqui, eles podem ver essas coisas. Percentage score, point score, grade, descriptive grade, correct answers to questions, pass or fail message. Eu quero o que aqui? Eu quero que eles saibam a porcentagem do que eles acertaram e o score de pontos. Eu não botei score de pontos, então eu tiro. Eu só quero que eles saibam a porcentagem do que eles acertaram, para que eles possam ver, né, o que é que eles precisam melhorar. E eu gosto também de colocar a resposta correta para as perguntas, para eles verem qual é a resposta certa do que eles erraram. E o meu feedback. Aqui, o meu feedback, ele é
envie a cada aluno resultados em um e-mail separado. Eu gosto. E envie dados coletivos após o final do teste. Não gosto. Eu gosto que cada aluno receba o seu e-mail com o seu resultado. Terminei aqui de fazer minhas configurações, eu salvo. Após eu fazer tudo isso, eu vou para a última parte, que é o tempo. Tempo para completar o teste. Você quer colocar uma atividade? Eu vou dar para meus alunos 10 minutos para fazer. Então bota aqui, ó, 10 minutinhos. Ou você pode colocar tempo limite para cada pergunta. Também é válido. Se você tem 5 perguntas, você pode colocar o tempo limite para cada pergunta 2 minutos. E aí você tem 10. Fica ao seu cargo. Fica a sua escolha. Manual Test Activation. O que é isso? Você vem aqui que tem Activate Test. Significa que eu decido quando o teste vai ser ativado para os meus alunos. E quanto tempo o teste vai ficar aberto. Então aqui eu coloquei 24 months. 2 anos? Não. Eu quero que fique por 1 hora. E é isso. Por fim, permitir perguntas... permitir que os alunos respondam a pergunta em qualquer ordem ou voltem para uma pergunta, passem para a próxima porque não sabem uma ainda. Pode ser também, né? Porém, como você delimitou antes que o aluno não pode entregar o teste com uma pergunta sem estar respondida, você pode deixar isso aqui enabled, né? Você pode deixar ativado, porque aí o aluno, não importa se ele não respondeu agora, ele pode voltar depois e terminar de responder. E eu salvo. Então eu salvei tudo. E aí, Felipe, faz o quê? Falta o quê? Primeiro aqui, ó, configuração do teste está 100% completa. O que é que falta eu fazer? Ativar. Você tem certeza que quer ativar esse teste? Ativei. Já mudei todas as configurações, agora eu ativei. O teste está ativo. Significa que os alunos já podem ver? Não. Você agora vai para a sua equipe do Teams, que eu vou agora para ela. É minha equipe aqui de teste. E vejam que sensacional. Eu quero adicionar esse teste na unidade 1. Então eu vou no canal da unidade 1, vou clicar aqui no mais, vou adicionar o Test Portal e vejam, isso é sensacional, gente. Eu tenho o teste pronto já aqui, então eu adiciono ele como uma guia do canal. E agora, quando os alunos abrirem o Teams, eles vão ver a atividade como uma guia do canal para eles praticarem. E aqui, ó, tá aqui, ó, as minhas instruções. Lembra que eu escrevi o título, o que eu pedi para eles preencherem, no caso aqui, o primeiro nome e o sobrenome, e aqui eles ficam em Start Test, perdão. E aí, eu só coloquei uma pergunta, né? Então aqui, ó, a resposta é obrigatória. Qual é o passado do verbo cook? Eu vou colocar a resposta certa, porque eu sou inteligente. Eu vejo aqui quanto tempo eu ainda tenho, né? Eu decido aqui qual é a resposta, qual é a pergunta que eu quero ver. Eita, eu não sei essa pergunta ainda. Eu vou para a anterior, não, eu vou para a próxima, enfim. Terminei o teste, submit. Você realmente quer terminar esse teste? Garanta que você respondeu todas as perguntas. Sim, quero terminar o teste. Entreguei, vê que feedback massa. Eu tenho aqui o tempo que eu levei para fazer. Eu tenho aqui a resposta para minha pergunta. Ó, já recebi até o e-mail, ó. Eu tenho aqui a resposta para minha pergunta. Ah, que beleza, acertei, que massa. Aqui o resultado do meu teste, no caso. E o meu nome, né, obviamente. Eu posso salvar o resultado do meu teste como um PDF, né? Aqui, Microsoft Print to PDF. E aqui, ó, imprimir. E aqui eu vou salvar. Activity 1. E, gente, agora eu vou voltar lá no Test Portal para mostrar para vocês o feedback do meu aluno. No caso, esse aluno aqui sou eu mesmo. Aqui eu tô vendo minha atividade, né? Eu vou abrir aqui a atividade e eu tenho o quê? O feedback dos meus alunos. Quantos alunos responderam? Quanto tempo os alunos levaram? Uma média. Quantos alunos estão respondendo agora?
E eu quero terminar a atividade antes. Eu botei 10 minutos, mas não, eu quero terminar antes. Todo mundo já terminou. End task. E ninguém mais responde. Então, como vocês podem ver, é uma ferramenta muito completa, gratuita, graças a meu Senhor Jesus Cristo, gratuita, e que vocês podem utilizar para fazer atividades de fixação de conteúdos de uma maneira simples, divertida e melhor. Essa atividade que eu fiz aqui, gente, eu posso colocar ela em vários semestres, em várias turmas, em vários momentos diferentes. Então, gente, utilizem essa ferramenta. Eu acho que é uma ferramenta muito completa e que eu acho que pode ajudar demais vocês no trabalho pedagógico. Um abraço e é isso.